conheço as tuas obras e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Parece duro, né? Isso é Jesus falando. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo, e não tem ninguém que conhece melhor o diabo do que Jesus, que venceu o diabo, está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados. Sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito Santo revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte, e que Deus nos abençoe grande e poderosamente. Meus irmãos, sentar, meus irmãos. Meus amados irmãos, só para que nós venhamos entender, estas 7 cartas, elas foram escritas de uma ilha grega que ficava na Grécia, uma ilha chamada Ilha de Patmos. Tudo aquilo que se opunha ao Império Romano, fosse religioso ou político, eles matavam, mas havia, portanto, uma punição maior do que a morte, porque eles entendiam: matou, está morto, e vai para lá, está morto. Mas havia uma punição maior, porque todos aqueles que iam para a ilha de Patmos, eles não voltavam mais, eles iam para lá, morriam. E o que é que esse povo, pastor Joel, fazia na ilha de Patmos? Quando eles estavam descansando, eles quebravam pedra, não tinham sossego à noite, eram açoitados, e numa boa parte, aqui destaca-se João, mas havia muitos cristãos além de João, também que foram mandados para a ilha de Patmos. João se destaca entre os seguidores de Jesus, porque ele teve a revelação do Apocalipse, lá na ilha de Patmos, e Apocalipse não é outra coisa dizer revelação. E dessa revelação, o Senhor revelou a ele o que deveria acontecer, e como os cristãos estavam sofrendo nas 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, que ficava ali entre o Mar Egeu e o grande Mediterrâneo de um outro lado. E a primeira cidade, a capital dessas pequenas cidades era Éfeso. Paulo morou lá, e João também, ele recebeu a revelação. João foi aquele homem que andou com Jesus, que ficou cuidando de Maria, porque quando Jesus morreu, pelo que nós entendemos, José não existia mais, ela era viúva. Então é por isso que o Senhor disse: João, na cruz, João, eis aí a tua mãe, cuide de Maria, João, ela é a tua mãe. E disse: mãe, eis aí o teu filho. E logo depois da morte de Jesus, depois que ele apareceu, isto é, depois que eles ficaram ali em Jerusalém, que não saísse dali,
e depois foram revestidos de poder, começou uma perseguição contra a igreja. Portanto, João vai para uma cidade chamada Éfeso, e lá ele começa no seu evangelho de Jesus, e por amar a Jesus, defender a Jesus, ele foi levado para a ilha de Patmos. E lá ele tem, meus amados irmãos, explicando aqui direitinho, precisamente no ano 95 depois de Cristo, ele é levado para esta ilha, e lá o Senhor dá uma visão a ele das 7 igrejas que estavam sofrendo na Ásia Menor. Eram as 7 igrejas que tinham nome, porque as outras que não são registradas nos nomes, certamente os irmãos estavam, fala-se até que os irmãos estavam nas catacumbas de Roma, eles adoravam o Senhor nas catacumbas. Mas nessas 7 cidades, haviam crentes valorosos, que eles eram perseguidos, comidos pelas feras, e eles enfrentavam o sistema romano. Eles diziam: nós não abandonamos a Cristo, nós servimos a Cristo. Então existiam essas igrejas estabelecidas, eles não precisavam se esconderem, eles adoravam a Deus. E nessas igrejas de Esmirna, inclusive essa cidade existe hoje, até hoje, que fica num país, e inclusive esse país é um país muçulmano, lá eles não gostam de cristãos. E a Bíblia diz que precisamente no ano 100 ao ano 313, essa igreja passou por grandes perseguições. Das 7 cartas que o Senhor envia às igrejas que estavam na Ásia Menor, só tem 2 igrejas que não têm repreensão. O Senhor não repreende. É justamente Filadélfia, porque o Senhor disse: eu conheço, eu sei que vocês não têm muita coisa, financeiramente, estrutura, mas vocês mantiveram a minha palavra. Só que esta igreja de Esmirna, como a igreja de Filadélfia, elas não sofreram repreensão do Senhor. Se você ler na carta, você diz assim: porém eu tenho algo contra ti. Não tem nessas 2 cartas. Mas das 7 igrejas da Ásia, a igreja que ficou pobre financeiramente, que os irmãos ficaram passando necessidade, fome. E aqui vem uma pergunta: pastor, mas o justo pode passar fome? O que é que então o grande homem de Deus disse, que não viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão? Eu não sei o que acontece com essas coisas, mas esta igreja aqui, ela é registrada como uma igreja pobre, financeiramente. Havia um imperador no passado, e aqui o imperador do momento era Domiciano. Então esse imperador romano, ele queria culto a ele, mas existia naquela cidade um deus que ele chamava o Deus Baco, era o Deus deles. Existia um altar, e esse Deus Baco, meu amado irmão, ele era conhecido também como Dionísio. Enfim, quem não adorasse, quem não se dobrasse diante daquele Deus, eles seriam mortos ao fio da espada. E o governo romano controlava tanto, porque todos aqueles que se dobravam diante a imagem de Tibério César, que era também um imperador adorado, mesmo tendo Domiciano como imperador naquele momento, a história diz que eles recebiam um diploma. Quem fosse adorável recebia um diploma. Está aqui o diploma, fiel. Mas o que acontece? Que existia uma comunidade que não dobrava o joelho diante dos imperadores. Eram os crentes de Esmirna. E o Senhor disse: olha,
eu sei que vocês vão passar. O Senhor mandou esta carta para alertar, primeiro, para confortar aqueles que já estavam na prisão, para confortar os parentes daqueles que haviam perdido seus entes queridos, de forma mais cruel. A história conta que eles tinham jogos naquela cidade, e eles vestiam os crentes, os cristãos, como fera. Pegavam aquelas, vestiam os crentes como fera, e jogavam no meio da arena. E era como se uma fera tivesse que enfrentar outra fera. Por exemplo, vestiam o cristão de leão e soltavam o leão. E o leão achava que tinha que lutar com outro leão. E quem estava com aquelas que não tinha nada de leão eram os cristãos. A maldade era tanta que eles abriam um buraco e eles enterravam os cristãos. E os cristãos ficavam só com a cabeça para fora. E eles soltavam as feras. Mas o que acontecia é que quando as feras eram soltas para tragar aqueles irmãos glorificavam a Deus. E diziam: Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de nós morrermos pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eles adoravam um Deus chamado Baco, que não era outra pessoa senão Deus Dionísio. Havia também, meus amados irmãos, eles idolatravam Tibério César, além de Domiciano, que era o imperador de Roma na época, colocando todas as leis. Havia um pastor naquela cidade, chamado Policarpo. Policarpo havia conhecido a João, precisamente quando ele tinha 16 anos. Esse bispo, que é chamado bispo de Esmirna, quando ele tinha 16 anos, bem jovem ainda, ele se encontrou com João. Dessa pessoa começou a conversar com João, e ele disse: João, me fale um pouquinho dessa pessoa que você testemunha. João disse: olha, eu conheci a Jesus, eu vi Jesus curar, eu vi Jesus libertar, eu estava lá quando Ele transformou a água em vinho, eu estava lá quando ele ia passando, e uma mulher há 12 anos que tinha sofrido de um fluxo de sangue, e quando ela tocou em Jesus, nas vestes de Jesus, ele foi curado. Isto começou a fortalecer a fé de Policarpo, e Policarpo cresceu aos pés de João, assim como João cresceu aos pés de Jesus, e assim como Paulo também cresceu aos pés também de um grande ensinador. Então, na verdade, quem foi o mentor deste pastor de Esmirna? Nada menos do que João. Então Policarpo dizia: me conta um pouco de Jesus, me fala um pouco de Jesus. Você andou com ele? Eu acredito que João disse: sim, eu andei. Quando nós íamos numa cidade, passamos uma cidade chamada Jericó, tinha um homem cego de nascença, e ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Policarpo perguntou: o que aconteceu? Aconteceu que Jesus, ele deu a visão ao cego. Então Policarpo, esse pastor, esse bispo de Esmirna, que era o pastor daquela igreja, ele disse: eu não posso negar esse Jesus. E Policarpo, pastor Gesiel, certamente conheceu Jesus com os seus 15, 16 anos, porque ele se encontra então com João. E veja bem, meus amados irmãos, no ano 168, foi morto esse pastor, esse bispo de Esmirna chamado Policarpo. Mas ele era o pastor daquela igreja.
A perseguição era tanto contra aquela igreja, que o governo romano disse: olha, faça uma listagem, todo mundo que tem comércio nesta cidade, nós vamos perseguir. E era todo cristão perseguido. Quem tem casa, tome as casas. É desse jeito que acontece com os governos comunistas. Eles perseguem os cristãos. Se tem emprego, eles tiram o emprego. Se tem a saúde, eles tiram a saúde. Se tem liberdade, eles prendem. E isto começou a acontecer com os cristãos. Mas o Senhor manda uma carta àquela igreja. Olha a carta. Ao anjo da igreja Esmina escreve: aquele que é o primeiro e o último. O Senhor está dizendo: eu sou o primeiro e eu sou o último. Ele estava dizendo: muitos de vocês morreram. Mas também estava dizendo: mas eu quero dizer que vocês morreram, mas está aqui escrevendo para vocês aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Sou eu que vos escrevo. Porque quando o bispo de Esmina, que era o nosso querido irmão Policarpo, pastor Policarpo, quando chamaram Policarpo, pastor daquela igreja, e vocês querem ver como é que uma igreja sofre? É quando alguém ataca o pastor da igreja. Começa desse jeito. O inimigo ataca o pastor da igreja, depois ele ataca a esposa do pastor, depois ele ataca os filhos do pastor, depois ele ataca, ele vem, é uma cadeia, aí ele vem atingindo, até atingir você, porque o Senhor disse: olha, se ferir o pastor, as ovelhas também ficam feridas. Por isso que nós não temos, meus amados irmãos, que permitir que ninguém fale do ungido do Senhor. Por isso que o salmista escreveu no seu salmo, ele disse, inspirado por Deus, isso é Davi, disse assim: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas, porque só sabe o que passa no dia a dia é o pastor. Você é dirigente de congregação, você às vezes dirige uma congregação e você passa lutas, dificuldades. Mas às vezes você não dirige congregação, você é alguém que Deus está usando poderosamente no poder da palavra, e quando você ora, o Senhor te abençoa, e você vai crescendo. É assim, irmão Igor, sempre se levanta alguém contra o nosso ministério, para nos deixar triste, para que a gente desanime. Quando Deus te levanta no ministério do louvor, e você começa a louvar, e você começa a sonhar: ah, eu vou ser grande, o Senhor vai me abençoar. Logo se levanta o problema, a dificuldade, a tribulação, para te deixar caído. Não é desse jeito? Sim ou não, meu amado irmão? E aqueles irmãos estavam passando por lutas. Os judeus, que se diziam judeu, mas eles estavam mentindo. E o Senhor disse: eles não são judeus de nada, eles são da sinagoga de Satanás. O que é a sinagoga? Sabe o que é a sinagoga? Dia desse eu fui estudar, fui lá. Eu tenho um Alcorão em casa. O Alcorão, eu tenho a Bíblia dos muçulmanos. Se eu ler, pastor, eu leio. Eu tenho que ler. Eu tenho o Alcorão em casa. O Alcorão da primeira página, a última página não mostra misericórdia, não fala de amor, não fala de perdão, só fala de justiça, só fala de espada. Mas graças a Deus que esta palavra, ela fala de amor, fala sim de justiça, também de espada, para aqueles que vêm se levantar contra a igreja. Mas o mesmo Senhor que apresenta uma espada afiada de 2 gumes para defender a igreja, é o mesmo Senhor também que estava lá lavando os pés dos seus discípulos. Este é o Senhor que nós servimos. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, olha aqui a palavra: conheça as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Sabe o que é uma sinagoga? Fui lá em São Paulo, lá no Brás tem uma sinagoga, fui lá, não entrei na sinagoga, passei do lado, está lá a sinagoga. Eu perguntei: meu amigo, isso aqui? Não, isso aqui é aqui que os muçulmanos, eles adoram. Eles adoram? O que é que eles adoram isso?
Não, o Deus dele é Maomé. Eles vêm para cá, sabe como é que eles fazem? Você já viu a adoração dele? Parece que a adoração deles ao Deus dele é mais sincera do que a nossa adoração. Porque às vezes você vem para a igreja, você murmura. Você pega o tempo que você poderia adorar a Deus. Você fala do som alto. Você fala do irmão cantor desafinado. Você fala muitas das vezes, você murmura. Não é assim. Não funciona desse jeito com o povo que adora Maomé. Primeiramente, ele já traz o seu tapetinho debaixo do braço. Não tem Bíblia, chega. E eles colocam desse jeito. Geralmente eles estão dirigidos para a Meca, eles fazem desse jeito. E eles adoram desse jeito. Adorando Maomé. Quem está à esquerda não conversa com quem está aqui. E quem está aqui não conversa, porque eles estão ligados para o seu Deus Maomé, que é um Deus que está morto. Aí você vem para a igreja, o Espírito Santo está aqui, está te vendo, está te ouvindo. O Espírito Santo está ouvindo o que você fala na igreja. E aqui não é lugar de murmuração, não. Aqui é lugar de nós adorarmos, exaltarmos o nome do nosso querido e amado Deus. Você poderia aproveitar esse tempo de levantar as mãos e dizer: Senhor, eu te adoro, meu Pai, pelo teu cuidado. Mas não, muitas das vezes você vem ruim para a igreja e sai pior ainda. O Senhor não quer desse jeito. O Senhor quer que nós sejamos como os crentes parecidos da igreja de Esmirna, que eles passavam por lutas, passavam dificuldades, problemas, eles passavam por tudo, mas eles diziam: nós nos orgulhamos porque nós adoramos o Deus, Criador dos céus e da terra. Pegaram Policarpo, precisamente no ano 1168 depois de Cristo, aquele jovem, 16 anos, que cresceu. Paulo e João já tinham sido mortos. Fica Policarpo ali falando do amor do Senhor. Perseguiram os irmãos e disseram: por que esta igreja é tão forte? E alguém disse: sabe por quê? Porque tem um pastor aí que ele ensina esta doutrina. Chama o pastor. E sabe o que acontece? Os irmãos disseram: Policarpo, foge, Policarpo. Corre, Policarpo, que o Império Romano vai te pegar, vai te matar. E eles, a palavra é essa mesmo, vão te esfolar. Sabe o que é? Você já comeu, já viu como é que você faz o negócio da linguiça? Né? Aí Policarpo disse: não, mas eu não posso fugir. Eu disse: mas Policarpo, escapa-te por tua vida. Aí alguém arrumou uma propriedade rural e Policarpo foi para a propriedade rural. Procuraram Policarpo na cidade, não encontraram Policarpo, mas o poder romano, ele encontrava todo mundo que ele queria. E a informação disse: olha, nós encontramos Policarpo, ele está numa zona rural. Pegaram os melhores soldados, como Policarpo fosse o pior, como se fosse o pior homem. Chegaram armados de pau, de pedras e tudo, assim também como foram buscar o jovem Jesus. E quando chegaram ali, cercaram a casa e deram ordem: Policarpo, saia, Policarpo. Aí a história conta, pastor Rivaldo, que Policarpo saiu e disse: muito bem, eu estou aqui. Olha, Policarpo, você sabe que é o seu fim. Sabe o que Policarpo fez? Disse: olha, deixa antes eu servir vocês. A história conta que Policarpo serviu uma comida de primeira para eles. Ficaram estarrecidos: como aqui vocês estão com fome? O Império Romano é cruel, é perverso. Eles sentaram, Policarpo tranquilo foi, serviu água para todos eles. E eles ficaram conscientes: Policarpo, pelo amor de Deus, Policarpo, tu és tão bom, tu és um homem bom, nós não queremos te matar. Diz apenas, Policarpo, diz apenas assim, Policarpo: eu, Policarpo, adoro Tibério César,
Olha qual foi a palavra. Policarpo disse: Policarpo disse: olha, eu quero dizer uma coisa a vocês. Calma aqui, eu quero que vocês me dêem uma hora, eu não vou fugir não. E alguém perguntou: o que você vai fazer? Policarpo disse: eu vou falar com Jesus. Policarpo foi para um quarto, ficou ali uma hora, não sei qual foi a oração dele. E a história conta que quando Policarpo surgiu, o seu rosto resplandecia como o sol. Todos eles ficaram assustados e disseram: Policarpo, tão somente diga, Policarpo. Diz assim: eu, Policarpo, adoro Tibério César, só isso. Policarpo disse: não. Policarpo tinha 86 anos, sirvo ao meu mestre, ao meu Deus. Ele nunca me fez algum mal. Como poderia eu negá-lo? Eu não vou negar. Eu digo que eu sirvo a Jesus. Aí eles ficaram tristes, pegaram Policarpo, levaram para o meio da praça. E sabe quem trouxe a lenha para colocar, para que Policarpo fosse queimado? Justamente esses que o Senhor condena, aqueles que se diziam judeus e não eram, aqueles que disseram judeus: olha, nós trouxemos a lenha aqui. Colocaram a lenha, empilharam a lenha, pegaram, amarraram Policarpo no meio da praça. Era um show para todos. E o governo romano dizia: isto aqui serve para quem não adora Tibério César. Queima a fogueira, Policarpo lá. E no momento quando botaram fogo naquela lenha, o fogo começou a subir. Mas eles ficaram assustados, porque olharam para Policarpo e diziam: mas o que está acontecendo? Será que essa história se repete? Porque colocaram aqueles homens na fornalha de fogo? E porque este homem não morre? Quanto mais aquela fogueira queimava, era como se Policarpo estivesse ali, meus amados irmãos, como ouro refinado no fogo. E a história conta que disseram: esse homem não morre não. E foi um soldado, meteu a lança em Policarpo. E a história conta que saiu sangue de Policarpo, que apagou a fogueira. Mas Policarpo não estava morto. Policarpo estava dormindo com o Senhor. E assim morreu o grande pastor, bispo de Eresbina. E o que é que se ensina para nós cristãos? Às vezes, meu irmão, a gente se atrapalha com tanta coisinha. Às vezes você está num cargo, o pastor troca você de cargo, você fica com raiva do pastor, você diz que vai embora da igreja. Às vezes você está seguro num cargo, né? Não quer largar do cargo. Às vezes você tem dificuldades de se congregar. Às vezes tem aqueles dos que mais reclamam do culto que termina à tarde, são aqueles que chegam atrasados, e antes que o culto termine eles vão embora. E às vezes eu não entendo, porque numa santa ceia, que a gente observa, tem gente que chega 10 horas, que eu observo 10 horas, ele chega, ele entra na igreja com a família, ele toma a santa ceia, mas antes de terminar as bênçãos apostólicas, ele vai embora. Eu não entendo isto. Eu não entendo essas coisas. Eu tenho dificuldade de entender essas coisas. Tem daqueles que só querem o cargo, que diz assim: olha, rapaz, tu está na igreja lá, mas tu não é pastor não, rapaz. Se tu fosse aqui, tu já era pastor. Não tem essas coisas? Sim ou não, meus irmãos? Mas graças a Deus nós não estamos seguros em cargos. Nós estamos seguros em Jesus. Nós estamos edificados em Jesus. Por isso, meus amados irmãos, olha, eu sou um pastor que eu não fico triste. Para ser sincero, não, isso me atrapalha. Eu fico constrangido. A gente vê tanto escândalo por aí. Dia desse eu viajei para Castelo de Sônia, estou terminando. E chegou em Novo Progresso, eu peguei uma carona, que eu estava indo de ônibus, e cheguei e ir para Castelo de Sônia, não tinha ônibus no horário, só vou para a beira da pista. E fiquei desse jeito. Quem passava, fiquei desse jeito.
Aí passou um caminhoneiro, parou, e eu cheguei e disse, boa tarde. Isso era uma média de umas 2 horas da tarde, disse, boa tarde. Ele disse, olha, moço, é o seguinte, é que eu sou pastor, para não assustar o camarada, e eu tenho que ir a Castelo de Sonhos. Disse, olha, eu estou indo para Sinop, vou passar para o Castelo, você pode entrar no meu caminhão. E entrei. Aí aquele homem estava tocando umas músicas lá, eu percebi aquelas músicas de sofrência, e tudo foi, e vai, e eu ouvindo até minha música, né? Eu não botei o dedo no ouvido não, eu vou ouvir, eu tenho ouvido, quem tem ouvido ouça, vou ouvir. E ele foi, e ele com aquele caminhão e tudo. Aí ele disse para mim, o senhor é pastor há quantos anos? Eu disse, olha, há algum tempo. Como é que o senhor chegou? Eu disse, não, eu fui filho de pastor, criado no Evangelho, apresentando a Assembleia de Deus, contando. Ele disse, pois é, pastor, eu era pastor. Eu disse, qual igreja? Disse, Assembleia de Deus. Eu olhei para ele, se você era pastor, você pode ser Assembleia de Deus. Eu disse, meu irmão, mas o que te fez desviar? Eu disse, pastor, escândalo. Eu era pastor da igreja, mas os irmãos não me compreendiam. Os irmãos falavam de mim, falavam da minha esposa, dos meus filhos. Aí eu fiquei olhando. Eu disse, mas eu vou dar uma resposta para esse homem antes de eu terminar a conversa. Ele foi me contando, disse, realmente, é difícil, é difícil, é difícil. E eu disse, se eu disser antes para ele, ele vai mandar eu descer do caminhão dele, eu perco a carona. Quando estiver entrando em Castelo de Sonhos, aí eu vou falar. Sem botar fora do caminhão, já estou em Castelo. Eu disse, é verdade, o senhor tem razão, isso mesmo. Injustiça, pois é, chateado. Aí dizia um nome lá, aí eu botava a cara para fora assim, né? E ele chateado, amargurado. Meu amado irmão, quem não está em Cristo Jesus pode estar dentro da igreja, mas é um crente amargurado. E eu não estou falando daquela amargura de Ana, não. É do murmurador mesmo. A irmã não era murmuradora, ela era sofredora, é diferente. Que camarada murmurador. E eu disse, meu Deus, se eu tivesse de ir até Sinop, eu não aguentava não. Aí quando chegou em Castelo de Sonhos, entrou, disse, pois é, meu amigo, sabe qual é o problema? É porque tem muita gente que está seguro em tanta coisa e não está seguro em Jesus. Se o Senhor estivesse edificado em Jesus, na rocha, o Senhor não tinha deixado a igreja. Aí eu disse, olha, a Assembleia de Deus, sem desmerecer demais, é a igreja mais animada. A Assembleia de Deus, onde os irmãos falam em línguas estranhas. E se é verdade, é na Assembleia de Deus que a gente recebe a manifestação do poder de Deus. É na Assembleia de Deus que a gente canta aqueles hinos maravilhosos. Porque a Assembleia de Deus, ela crê em cura, ela crê em revelação, ela crê em milagre, isso é verdade. Mas você saiu porque você não estava seguro na rocha. Isso é verdade. Quando vier dificuldades, problemas, aflições, você não vai cair, porque você está edificado na rocha. Olha, um crente edificado na rocha, os filhos estão tudo doido, é filho na festa, é filho nas drogas, aquela coisa toda, mas esse crente, essa irmã, esse irmão, se levanta pela madrugada e diz, agora eu vou entrar numa batalha. Aí diz, Senhor, está o meu filho, está a minha nora, está meu esposo, está a família, Senhor. Era isso que eu estava dizendo. Aqueles irmãos foram mortos, os bens foram confiscados, o governo tirou tudo, deixou pobre aqueles irmãos financeiramente, matou o pastor deles, matou o pastor, mas não matou a fé. Por isso que lá na frente, bem na frente, um homem cheio de Deus disse assim, olha, esse sistema é cruel, mas eu não vivo do sistema. Martim Lutero, ele disse assim, eu vivo pela fé. O justo vive da fé. O justo não vive de promessa. O justo não vive de picuinhas. O justo não vive de fofoca. O justo não vive de mal falado. O justo vive da fé, da fé, da fé. Porque a fé é o firme fundamento. Você tem que estar firmado na fé. Amém, meus irmãos? Quantos estão firmados na fé? Levante as mãos neste momento. Está firmado na fé? Pois você que está firmado na fé, Deus vai te dar vitória, viu?